Olá, seres humanos maravilhosos, habitantes do planeta Terra. Hoje, o convidado que eu trouxe para vocês conhecerem é uma pessoa maravilhosa que tem muita coisa boa para passar para a gente. O nome dele é Leonardo Flores, o nosso querido Léo Flores. Ele é professor de francês, mora em Genebra há 3 anos, jornalista e também voluntário no Conselho de Cidadania em Genebra. Bem-vindo, Léo, muito obrigada. Boa noite, muito obrigado, Lúcia, muito obrigado a todos pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer a você e a todo mundo que está nos assistindo pela oportunidade de poder compartilhar esse momento. É uma honra muito grande você ter falado sim a este convite. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar a respeito dos brasileiros no voluntariado. Você saiu do Brasil, exatamente de onde do Brasil você saiu? Conta pra gente a tua história. Então, eu sou natural de Niterói, Rio de Janeiro, né? Onde eu nasci e cresci. Eu vim de lá a convite de uma amiga que mora aqui já há muitos anos, uma amiga da época de adolescência. E aí ela soube que eu tinha me formado como professor de francês, né? Eu fiz letras na UF, português-francês, e lecionei durante 15 anos no estado do Rio como professor de língua francesa. Então ela falou: Léo, por que você não vem para a Suíça? Né? Aqui o idioma é o francês e a gente precisa tanto de professores aqui, tanta gente que precisa de aula. E aí eu tinha 15 anos de funcionário público Uau! no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que a vida de professor não é fácil no Brasil, o salário ele não é valorizado. Uhum. E eu sinto que eu tenho um chamado na Suíça. Então, juntou as duas coisas e resolvi vir. Você Então, fala que o professor no Brasil não é valorizado. Realmente e infelizmente é uma dura realidade, porque os professores, na minha opinião, os professores são eles que formam os presidentes, são eles que formam os deputados, são eles que formam todas as autoridades de uma. exato. Porque toda autoridade, ela só é autoridade porque um dia teve um professor que ensinou ele a chegar naquele cargo. Exatamente. Né? É a profissão que forma todas as outras profissões. Exato, exato. Isso também é uma graça, porque a gente vê assim, a gente conhece a história do aluno desde o início, muitas vezes, até a sua formação. Eu que já trabalhei com inúmeras séries diferentes, Uhum. fases diferentes da vida de alunos, e depois você se deparar com eles no mercado de trabalho, formado, bem-sucedido, isso é uma gratificação muito grande. Que maravilha. Então, eu te agradeço por você ser professor e todos os professores que estão nos assistindo, nós deixamos aqui a eles o nosso muito obrigada, porque se É você é verdade. professor, você também já teve professores. Exatamente. E eu sempre lecionei tanto português quanto francês. Uhum. Então, para mim, essa profissão é uma bênção, né? Foi um chamado de Deus que eu segui, que continuo, e eu tenho a oportunidade de exercê-la aqui na Suíça. E para Então, nós brasileiros, mundo afora, brasileiros na Suíça, também é um grande presente e um privilégio nós termos uma pessoa da sua competência trabalhando voluntário em prol da comunidade brasileira em Genebra. Como é que você vê o voluntariado? então, o trabalho voluntário, para mim, faz parte da minha vida desde sempre. Uhum. E é uma graça, né? Uma coisa que eu levo na minha vida. Uma frase de Santa Teresinha que diz: Aimer, c'est tout donner et donner de soi-même. Uhum. Amar é tudo dar e dar de si mesmo.
Então, eu trago isso na minha vida, né? E como uma filosofia de vida, uma missão de vida. E hoje eu vejo isso se concretizando mais ainda aqui em Genebra, com o trabalho, com as diversas frentes de trabalho voluntariado que eu desempenho aqui. Uma delas. Diversas? Sim, diversas. Antes mesmo, né, eu acabei de ser eleito para o Conselho de Cidadania, sim, mas ainda não tomamos posse, então, como conselheiro, eu ainda não iniciei nenhum trabalho. Mas, de antemão, eu já faço, nesses 3 anos e meio que eu estou aqui, um trabalho voluntário. Alguns trabalhos voluntários. Pode falar onde, por gentileza? Então, eu trabalho, por exemplo, na Universidade Popular de Genebra, onde eu dou aula de francês. É um trabalho benévolo para a comunidade brasileira, não só a comunidade brasileira, mas para toda a comunidade, né, de Genebra. Então, eu já dou aula lá há 1 ano e pouco. Também auxilio muitos brasileiros aqui com relação o dia a dia, a rotina de Genebra. Muitas pessoas perguntando como eu trabalhei um pouco com assurance, maladie, oriento as pessoas em relação à assurance, em relação ao aluguel. Então, assim, meu telefone toca quase que o dia inteiro, as pessoas pedindo informações de tudo que você possa imaginar. E aí eu procuro estudar, pesquisar, sondar, exatamente para fornecer às pessoas essas informações. Então, eu faço isso tudo gratuitamente, eu não ganho absolutamente nada por esse serviço. De dinheiro, não. Dinheiro você não ganha, não. Exatamente. Mas é outro tipo de pagamento, não é verdade? O pagamento que eu tenho é a certeza de compartilhar com o próximo as bênçãos que eu recebo de Deus. Maravilha. Então, da mesma forma que o cuidado que Deus tem tido comigo nesses 3 anos e meio, trabalhando só de aula particular, né? A vida aqui em Genebra é uma vida caríssima. Exato. E me manter somente com aula particular de francês é um desafio diário. Mas é a providência divina acontecendo. O pão nosso de cada dia. Muito lindo isso. E por isso eu me sinto... É o mínimo que eu posso fazer como reconhecimento. Porque o trabalho de voluntário, ele parte primeiramente desse reconhecimento. A gente reconhece a gratidão a Deus e à vida. Exato. Pelos presentes que o céu nos dá. E aí é a forma como voluntário de eu dizer muito obrigado. Né? É o que eu digo para Deus. Eu estou aqui para servir, e esse serviço ele é espontâneo, ele brota do coração. Porque ser voluntário... Até no seu falar, a gente sente você vibrando de paixão, vibrando de amor pelo próximo. Então, eu costumo dizer sempre que o princípio para o êxito é a gratidão. A gente sendo grato a Deus por tudo, e a cada dia, isso nos fortalece, e parece que quanto mais a gente é grato, mais as portas se abrem, mais oportunidades aparecem. Não é isso, Léo? Com certeza. E eu acho que a gratidão, ela é o principal requisito do trabalho voluntariado. Muitas pessoas perguntam, mas eu não tenho estudo, eu não tenho preparação. Não tenho... Nós precisamos apenas de coração e de alma para se doar. E isso todo mundo tem. Deus usa cada um de acordo com o seu dom, com a sua aptidão. E, com certeza, né, quem quer que esteja nos ouvindo, acredite, você tem um dom. Exato. Quando você se doa para o outro, quando você se dedica para alguém, seja qualquer tipo de frente de trabalho voluntário, você se disponibiliza e ali Deus faz a obra. Exato. E o voluntariado também é uma forma das pessoas se integrarem. É como uma forma de integração também, não é isso, Léo? Sim, com certeza. Porque, por exemplo, as pessoas me ligam pedindo informações de tantas coisas adversas que, ao momento que hoje eu posso dizer que eu tenho vários setores aqui da sociedade em Genebra que agora tem até instituições entrando em contato comigo para que eu possa auxiliar em algum tipo de formação, de orientação.
E isso tem sido assim uma graça muito boa, porque a gente consegue compartilhar com o outro. E Exato. muita gente passa dificuldade por não ter acesso a informações, não ter acesso a serviços que existem na nossa sociedade, e a gente precisa se disponibilizar para o outro, se colocar no lugar do outro. Sem querer ser religiosa, mas você falando aí que o povo sofre por falta de informação, aí na minha mente vem um versículo bíblico que fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Verdade. Exatamente. Né? E é o mínimo que a gente pode fazer, é buscar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento, fazer com que todos tenham acesso, né? Porque amar o próximo é se colocar no lugar do outro, é sentir essa empatia, né? Do sofrimento, da dor, da dificuldade que o outro tem, e a gente tentar juntos caminhar de mãos dadas. O voluntário, ele não é uma pessoa superior, não é uma Exato, pessoa melhor. O exato. voluntário é apenas uma pessoa que se disponibiliza, se coloca na posição do outro. E Exato. muitas vezes, mesmo eu não tendo vivido aquela situação, quando eu me coloco para sentir o olhar do outro, eu enxergo aquela situação de outra forma, como se eu estivesse vivendo. E junto com o outro a gente consegue buscar uma solução, uma saída, uma ajuda, uma forma de enfrentar e vencer esses desafios. Exato, é uma forma de fazer o bem sem olhar a quem, não é verdade? Exatamente. E você, com todos esses trabalhos voluntários, mas você também tem um projeto muito bacana que se chama Idiomas Conectados. Fala um Sim, pouco a respeito de idiomas conectados. eu sou professor, né, diplomado pela Universidade Federal Fluminense. Então, eu sou professor de português e de francês. Uhum. Então, a minha ideia sempre foi aqui dar aula, primeiro o resgate da nossa língua materna, que é o Sim. português. Uhum. Então, quantas crianças, filhos de brasileiros e de portugueses que vivem aqui e às vezes nem tiveram um contato direito com a nossa língua. Uhum. Então, a gente manter viva a nossa cultura, a nossa identidade. A língua de Isso faz herança, parte. não é A isso? língua A de língua de herança. herança. E Uhum. eu, como eu sou psicopedagogo, eu Uhum. costumo orientar muito pais e crianças aqui em relação a essa adaptação que a criança sente e esse conflito entre as culturas e os idiomas, né, Sim. no caso do português e do francês, e como enfrentar esses desafios da escola, porque a escola suíça ela é uma escola de excelência, mas, em contrapartida, tem alguns desafios que a escola suíça, por ser uma escola que pega nacionalidades do mundo inteiro, ela acaba, muitas vezes, na parte de adaptação cultural, isso se perde um pouco. Uhum. Até por conta da diversidade de nacionalidades que temos. Sim. E aí entra o trabalho do psicopedagogo. É entender que a criança ela é um indivíduo em adaptação. Uhum. Às vezes, uma criança ela está dentro de casa, ela fala o português, ela fala, às vezes, o pai ou a mãe é de outra nacionalidade, então ela fala uma outra língua, Uhum. e quando chega na escola é o francês. Então, ela tem um conflito, às vezes, de 3 idiomas, Uhum. e ela é alfabetizada em um deles, às vezes veio começando um processo de alfabetização em outro. É. E então, e língua, ela é cultura, ela é sentimento, emoção, identidade, é tudo junto, Tudo. não é só gramática. Às Uhum. vezes as pessoas pensam em língua só em gramática, e Só em não é. gramática. Uhum. Ela é muito mais do que É isso. muito importante esse projeto como língua português, como língua de herança, para que as crianças não percam isso. É muito importante para a formação do adulto. Sim. E até quando eu trabalho com crianças em relação ao francês aqui na escola, exatamente para que os pais também entendam o processo do seu filho, de adaptação, de conflitos culturais. O adulto, quando chega aqui,
ele sofre esse impacto, Sim. né, de diferenças culturais e de idioma. Imagine uma criança. E eu, muitas vezes, me reúno com os pais, professores, psicólogos e diretores das escolas aqui na Suíça, exatamente para uma conversa a esse respeito, para somar com a família junto à escola e fazer esse elo, para que a escola também entenda o processo de adaptação que a criança precisa passar. E aí eu levo esse olhar para a Suíça. Exatamente para que a instituição educacional suíça perceba, calma aí, também existe um outro aspecto que nós não percebemos, que é uma criança que vem sofrendo um conflito cultural, às vezes de 2 ou 3 culturas dentro de uma mesma casa. Exato. E aí, juntos, nós buscamos pontos em comum para ajudar aquela criança. É maravilhoso isso. Isso é de grande importância. E as suas aulas de francês, você dá também online, não é isso? Sim, eu dou aula online, eu dou aula na minha casa, eu dou aula na casa do aluno. Então, isso de acordo com a necessidade do aluno. Né? Porque, às vezes, eu tenho aluno que eu dou aula no trabalho, tenho um trabalho em empresa, eu vou na empresa, dou aula. Então, isso vai de acordo com a necessidade de cada aluno. Você tem um website onde as pessoas podem entrar em contato com você? Geralmente as pessoas entram em contato pelas minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, ou pelo meu telefone. Certo. Eu criei um método... O Facebook é Leonardo Flores também? Leonardo Flores. Tá, certo. Eu criei um método de francês próprio, porque como eu já dou aula há 24 anos, esse trabalho eu desenvolvo. E aqui o meu aluno, que não sabe nada, com 5, 6 meses, ele já está se virando super bem. Então, eu tenho um método próprio de francês, que eu criei por conta desses 24 anos de experiência. É diferente do método tradicional, por exemplo, que eu ensino na Universidade Popular. A Universidade Popular eu dou aula como voluntário. Sim. E lá eu sou obrigado a seguir a metodologia tradicional do idioma. Só que o método tradicional, ele leva uma média de 2 anos para o aluno conseguir se tornar independente. E o método que eu aplico, o aluno se torna independente em 6 meses, podendo antecipar esse tempo. Se o aluno, eu falo isso para o aluno que só assiste a aula, porque se o aluno se dedica, estuda, é um aluno esforçado, esse tempo é otimizado. E aí ele consegue. Eu já tive aluno ficando fluente com 3 meses. Que maravilha. Brasileira, que veio para cá, nem veio para ficar, veio só passar um semestre de férias. Em 3 meses ficou fluente. Então, pessoal, vocês que estão aí assistindo esse bate-papo com o Leonardo Flores, se você tem desejo de aprender o francês, entre em contato com ele. Aqui embaixo vai estar o número do telefone dele, as redes sociais. No Instagram vocês podem entrar em contato, porque vale a pena aprender o idioma, vale a pena investir no nosso intelectual. E para que já falam francês assim meio arranhadinho, como eu, a gente pode desenvolver mais com você? Sim, com certeza. Eu tenho alunos que querem, por exemplo, às vezes o aluno já está aqui, já tem um permis, já tem uma vida mais equilibrada, mas ele quer, por exemplo, resgatar a sua formação profissional. E aí eu preparo o aluno, por exemplo, já preparei alunos para ser aide-soignante, que é como fosse essa parte de enfermagem aqui na Suíça. Então, brasileiras que são enfermeiras, atuaram como enfermeira a vida toda no Brasil, hoje estão aqui, já têm um permis e querem ter acesso à vida profissional. Também preparo. E o meu método ele se adapta a qualquer tipo de material, qualquer tipo de área. Então, o aluno, a aula ela tem um perfil do aluno. E aí atende às necessidades desse aluno. Então, todas as pessoas podem estudar, seja o nível que for. Tem pessoas que já sabem o francês, já escrevem, mas querem fazer uma faculdade, um nível superior, e aí ele quer aperfeiçoar o idioma. Então, são para todos os níveis.
Maravilha, maravilha. Agora eu gostaria que você deixasse aqui registrado uma mensagem para os brasileiros e brasileiras, não somente aqueles que estão no Brasil, mas aqueles que estão aqui também na Suíça e que acham que não vale a pena se investir no voluntariado ou acham que voluntariado por não ganhar dinheiro é perder tempo. Por gentileza, professor, deixa a sua mensagem para essa galera. Então, o trabalho voluntariado é uma coisa que faz parte da minha vida desde sempre. Ser voluntário, né, como eu disse no início, é um ato de gratidão, é um ato de reconhecimento a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Mas também um lado de empatia, de amor ao próximo. É o momento que a gente se coloca no lugar do outro. A gente procura enxergar com os olhos e com o coração do outro. E aí, o trabalho do voluntariado é esse o grande requisito, pré-requisito para ser desenvolvido. Porque muitas pessoas pensam que eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter isso para ser voluntário. Não, você precisa ter coração e alma. Só isso. Esses são os pré-requisitos para que você faça um excelente trabalho voluntariado, seja em qual área for. Dons todos nós temos, cada um na sua. Deus, ele utiliza desses talentos especiais que são presentes de Deus, exatamente para que a gente compartilhe com o outro. Então, faça isso. É uma graça muito grande. Ser voluntário é você contribuir para que o outro tenha uma vida melhor, para que o outro enfrente as dificuldades, as barreiras e saiba que tem aqui, olha, vamos lá, nós estamos juntos. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Eu acredito em você. É possível. Então, isso é o trabalho do voluntariado. O voluntário é aquele que é aquele coach da alma, sabe? É aquele que se envolve com o coração, com a dor do outro, com o sofrimento, mas também se vangloria com as vitórias, com as graças, com as bênçãos que o outro recebe. Essa é a nossa gratificação. Daí, mas você não ganha nada. Ganho. Como eu ganho? Então, em cada frente de trabalho que eu desempenho, cada pessoa que me liga tarde da noite ou de manhã cedo, às vezes eu, dando aula, eu falo, por favor, aguarda um minutinho, deixa uma mensagem, eu vou te responder. Eu vou, respondo. Porque ninguém pode ficar sem ser atendido, ninguém pode ficar sem ser ouvido. Às vezes, o trabalho voluntariado é ouvir. Às vezes, a pessoa só quer falar, desabafar. Às vezes, você não tem a solução, mas você tem um coração ali aberto para acolher, para amar e para se disponibilizar. Trabalho voluntário não é só dar solução, não é só dar o pão. Trabalho voluntário é compartilhar a alma, é abrir o peito e falar, vamos, nós estamos juntos nessa. Não sabemos como resolver, mas vamos enfrentar juntos. É, verdade. Eu trabalhei durante 10 anos no Exército de Salvação. E nós fazíamos um trabalho de rua aqui na Suíça. Eu estudei teologia e tenho um diploma de teóloga. E devido a esse diploma, eu trabalhei como pastora de rua aqui na Suíça. E no Exército da Salvação, eles falam sempre que é 3S. Você falou aí antes, não é somente dar o pão, né? Então, a gente fala sempre assim, que é 3S, sopa, sabão e salvação. Com certeza, com certeza. Lavar o corpo e também a alma, não é? A alma, com certeza. Não, o trabalho voluntário é uma coisa assim que me motiva, me reanima. Às vezes você acorda naquele dia bem para baixo, às vezes as dificuldades da vida tentam te sufocar, você fica meio assim, o ser humano gritando quase num desespero, e aí vem uma pessoa e te pede uma ajuda, às vezes naquilo que você está passando, não está resolvendo nem para você.
mas você, muitas vezes, você sai de si mesmo, se coloca no lugar do outro, e aí, quando você ajuda o outro, parece que aquela nuvem negra é dissipada. Exato. Você enxerga. Exatamente isso. Porque você saiu de si, saiu do seu mundinho, da sua vida, se colocou para o outro, e isso abre um leque extraordinário. Exato. Então, ser voluntário é isso. Ser voluntário é realmente viver junto, de braços dados com o outro, para passar todas as dificuldades juntos e, ao mesmo tempo, acreditar que é possível. Olha, o nosso tempo aqui está acabando. Muito obrigada por você dizer sim. Muito obrigada por esse ser humano lindo que você é. Muito obrigada por existir e estar aqui conosco. Ó, beijo no seu coração. Um beijo para todos. Quem quiser, entre em contato comigo. Né? A Lúcia disse que vai deixar aí os contatos. O que eu puder fazer para ajudar, eu estou disponível. Essa é a palavra. Muito obrigada e até breve. Até breve, Lúcia. Fica com Deus. Obrigada, tchau. Tchau.